Hoje a gente vai decifrar a resiliência. E olha, não é só sobre, sabe, se recuperar dos baques da vida. A ideia aqui é entender como a ciência pode nos ajudar a voltar não só de pé, mas mais fortes e mais rápidos do que antes. Sabe uma coisa que eu acho que todo mundo já se perguntou em algum momento? Por que tem gente que parece que, sei lá, se recupera de tudo, qualquer problema, qualquer tropeço, e outras pessoas, nossa, sofrem muito mais para voltar para os eixos? Pois é, a resposta para isso pode ser bem surpreendente. Não é sorte, viu? E também não é aquele papo de que a pessoa nasceu assim. A verdade é ciência, pura e simples. E é justamente essa ciência que a gente vai desvendar aqui. Então, para começar essa jornada, vamos encarar a resiliência como ela merece, como um grande quebra-cabeça, um enigma mesmo, o enigma da resiliência. O que acontece é que, por trás de tudo isso, existe um tipo de manual de instruções, sabe? Um plano mesmo, que mostra como transformar os momentos difíceis em força de verdade. E não é mágica, não é nada disso. São processos bem claros que qualquer pessoa pode aprender e colocar em prática. Mas antes da gente mergulhar no que a resiliência é de verdade, a gente precisa limpar o terreno, tirar da frente o que ela não é. Vamos dar uma olhada em alguns mitos bem comuns por aí. E olha que legal essa comparação. De um lado, a gente tem um mito, né? Aquela ideia de aguentar o tranco, de fechar a cara e seguir em frente. Mas do outro lado está a realidade. O que a ciência mostra? Que a resiliência é, na verdade, uma habilidade. Uma coisa dinâmica que a gente aprende e desenvolve. E essa frase aqui, nossa, ela resume tudo de um jeito perfeito. Esqueça tudo que se pensa que sabe sobre aguentar firme. É um convite, né? Um convite para a gente deixar para trás essas ideias antigas e abraçar um jeito novo de pensar, um jeito muito mais poderoso. Ok, então agora sim, vamos para o coração da nossa conversa. Qual é, afinal de contas, a ciência por trás de tudo isso? E aqui está o pulo do gato. A definição atual de resiliência não tem nada a ver com ser durão ou teimoso. Tem a ver com ter uma habilidade. Uma habilidade que vem lá da neurociência, da psicologia de ponta. Isso muda tudo, muda o jogo completamente sobre como a gente encara nossa própria força para superar as coisas. Mas tá, como é que isso funciona na prática? A base de tudo é uma coisa chamada neuroplasticidade. É a ideia de que o nosso cérebro não é uma peça de concreto, sabe? Ele é moldável, ele pode literalmente se reorganizar. Com treino, com foco, ele cria novas rotas, novos caminhos que fazem com que a gente lide com o estresse e com os problemas de um jeito muito, mas muito mais eficiente. Certo. E como a gente faz isso? A fonte que a gente analisou mostra um processo em 3 passos. O primeiro é, basicamente, reprogramar o cérebro. Sabe, mudar aqueles padrões de pensamento que só jogam a gente para baixo. O segundo é criar uma espécie de imunidade ao estresse. A ideia é aprender a controlar nossas reações, em vez de deixar que elas nos controlem. E o terceiro, que é talvez o mais incrível de todos, transformar as experiências ruins em combustível. Combustível para crescer. E esse último ponto que leva a gente para a parte final da nossa conversa. E que, olha, talvez seja a mais inspiradora. A questão aqui não é só voltar ao que era antes, sabe? Voltar ao normal. A grande sacada é crescer com a adversidade. Vamos ser bem diretos aqui. O objetivo não é só sobreviver. Não é só passar pelos problemas. É usar esses problemas como se fosse um trampolim. É chegar do outro lado, nossa, fundamentalmente diferente. Mais forte, com mais sabedoria, mais capaz do que a gente era antes. O resultado de tudo isso é construir o que a fonte chama de uma fortaleza interior. Uma fortaleza que não pode ser abalada. Uma estrutura por dentro que não só aguenta as tempestades da vida, como fica ainda mais forte por causa delas. E pra gente fechar, fica aqui uma provocação, uma reflexão, né? E se cada desafio, não importa se grande ou pequeno, fosse encarado não como uma barreira, mas como uma chance de crescer e muito? O que será que mudaria na nossa vida se essa fosse a nossa forma padrão de ver as coisas?